Graça e paz, irmãos e irmãs. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus. E para iniciarmos o nosso culto, eu gostaria de pedir que os irmãos e irmãs abrissem as Bíblias no livro de Isaías, capítulo 55. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 9. A palavra do Senhor diz assim: todos vós os que tendes sedes, vinde às águas, e vós, os que não tendes dinheiro, vinde e comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não te satisfaz? Ouve-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis com os finos manjares. Inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouvi, e vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Eis que eu o dei por testemunho aos povos, como príncipe e governador dos povos. Eis que chamarás a uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu, correrá para junto de ti por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque este te glorificou. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que ele se compadecerá dele. E volte-se para o nosso Deus, porque ele é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Que nesse momento de culto, nós possamos estar elevando os nossos pensamentos a Deus, dando glória e honra àquele que merece, ao único que merece. Que nesse momento nós possamos focar totalmente em Deus, desligar de tudo que está em volta da gente para focar nele, no nosso Criador, naquele que nos chamou. Que nós possamos adorar a ele durante esse culto, realmente cultuar o nosso Deus. Que segurança tenho em Jesus, pois nele gozo paz e trai luz. Com Cristo herdeiro, Deus me aceitou, mediante o Filho que me salvou. Conta essa história cantando assim: na cruz foi Cristo morto por mim. Conta essa história cantando assim: na cruz foi Cristo morto por mim. Inteiramente me submeti, plena alegria nele senti. Anjos descendo, trazendo os céus provas da graça que vem de Deus. Conto esta história cantando assim: na cruz foi Cristo morto por mim. Conto esta história cantando assim: na cruz foi Cristo morto por mim. Firmado em Cristo,
Cristo, no seu amor, estou contente em meu Salvador, esperançoso hei de viver por Jesus Cristo, por seu poder. Conto esta história cantando assim: na cruz foi Cristo morto por mim. Conto esta história cantando assim: na cruz foi Cristo morto por mim. Pai, nós te agradecemos pelo sacrifício de Jesus, te agradecemos porque o Senhor tem cuidado de nós. Te agradecemos, Pai, porque o Senhor nos colocou aqui, o Senhor tem nos sustentado, Pai. O Senhor é quem cuida de nós. Obrigado, Pai, pelo seu amor infinito, pela sua misericordiosa bondade. Obrigado, Pai, só Tu és maravilhoso, Pai. Só Tu és santo, Deus. Tu és, Pai, o Alfa e o Ômega, Pai. Só o Senhor merece todo louvor, toda honra e toda glória. Esteja conosco nesse momento de culto, Pai. Que este é o momento, Pai, para cultuarmos o Seu nome, Pai, o Seu santo nome. Amém. Em 1 Coríntios capítulo 10, dos versículos 1 até o 12, diz assim: Ó irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram sob a nuvem, e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual, e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão por que ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más que eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras como alguns deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplo e foram escritas para advertência nossa e de nós outros sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar de pé, veja para que não caia. O Senhor tem sim feito maravilhas em nosso meio. Mas, infelizmente, em alguns momentos nós tropeçamos e acabamos até mesmo esquecendo de tudo que Deus tem feito. Nós duvidamos dele, nós murmuramos por tudo o que tem acontecido. Este é o nosso momento de confessar os nossos pecados, entregar diante de Deus, pedir perdão pelas vezes que murmuramos, pelas vezes que nos afastamos dele, pelas vezes que esquecemos os seus maravilhosos milagres em nossas vidas. Vamos orar? Senhor, nós estamos aqui, Pai, para entregar as nossas vidas diante da sua presença, Pai. Para pedir perdão, Pai. Perdão, Pai, porque muitas vezes nós esquecemos, Pai, tudo que o Senhor já fez, Pai. Nós nos esquecemos, Pai, das maravilhas que o Senhor tem feito. Nós nos esquecemos, Pai, do suporte que o Senhor tem nos dado, Pai, o sustento que o Senhor tem nos dado. Perdoa, Pai, por todas as vezes que nós murmuramos, Pai. Todas as vezes, Pai, que nós caímos, Pai, na imoralidade, Pai, na inveja, Deus. Perdoa, Pai, por todas as vezes, Pai, que nós mentimos ou omitimos alguma informação, Deus. Todas as vezes, Pai, que nossos olhos nos traíram, Pai. Perdoa, Pai, por todas as vezes, Pai, que nós nos afastamos de Ti, Deus. Em nome de Jesus, Pai.
Amém. Continuando no mesmo capítulo, ali no versículo 13, diz assim: Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que as possais suportar. A tentação, ela existe. Jesus, ele avisou que teria tentação, mas ele também nos deixou o livramento. Ele vai prover o livramento. Nós só precisamos ser firmes, confiar nele e focar nele, olhar para ele. Ele é o alvo. E se por um acaso nós chegarmos a vacilar, ele está de braços abertos para nos perdoar.
Hoje nós celebramos o terceiro domingo da Quaresma. E essa semana eu pensei muito sobre o tema de justiça. A justiça divina e a nossa justiça. E muitas vezes quando pensamos em justiça, nós pensamos que aquele que nos ofendeu deve pagar. Aquele que nos ofendeu deve pagar muitas vezes, ou o mesmo preço, ou até um preço maior do que aquilo que nós sofremos. Mas hoje eu queria trazer para vocês uma palavra sobre reconciliação. O tema da pregação é o Ministério da Reconciliação. Eu gostaria de convidar os irmãos e as irmãs a abrir a Bíblia lá em Mateus, capítulo 18. Nós vamos ler do versículo 15 até o 22. A palavra do Senhor diz assim: Se teu irmão pecar contra ti, vai, argue-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra se estabeleça. E se ele não os atender, dize-o à igreja. E se recusar a ouvir também a igreja, considere-o como gentil e publicano. Versículo 18. Em verdade vos digo, que tudo o que ligardes na terra terá sido ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade também vos digo que, se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhe-ás concedida por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. No texto, nós vemos Jesus falando sobre reconciliação entre pessoas. Não só isso, mas uma reconciliação entre irmãos na fé. E de acordo com os ensinamentos de Jesus nesse texto que nós lemos, o primeiro passo para a reconciliação é procurar a pessoa no individual. Qual é a coisa mais comum das pessoas fazerem quando alguém as magoa? Lá fora, muitas vezes nós vemos as pessoas indo reclamar para outras, gerando mais fofoca, mais intriga e piorando drasticamente a situação, ao invés de procurar diretamente a pessoa que lhe ofendeu e tratar direto com ela. Quantos problemas não poderiam ser evitados? Quantos boatos, mentiras e fofocas não poderíamos evitar? Mas, infelizmente, muitas vezes a gente não tem falta coragem de buscar a pessoa, de chegar diretamente com ela, porque essa conversa ela não tem que ser um confronto, mas apenas um diálogo. Jesus ele nos mostra que a melhor maneira de resolver um problema entre 2 pessoas é entre 2 pessoas. Mas Jesus ele conhece o ser humano. E no caso desse primeiro passo falhar, ele já instrui um segundo passo. Então o segundo passo é procurar 2 ou 3 pessoas para serem testemunhas e procurar novamente o ofensor. E ver se aquelas pessoas ajudam o ofensor a entender a situação e procurar resolver ali o problema. Mas se você for chamado para ser uma dessas testemunhas, você não pode escolher um lado. É preciso procurar entender ambos os lados. Você tem que ser um mediador. Não adianta eu pegar 2 pessoas que vão me defender apenas e não vão ver o lado do outro. Eu preciso de pessoas que tentem ser o mais imparcial possível. Mas, caso o segundo passo também falhe, Jesus ele mostra uma última tentativa. O terceiro passo, e no meu ver o mais complicado, é levar a situação para toda a comunidade de fé, para que a comunidade decida qual a melhor maneira de solucionar o problema. É como se a comunidade, a igreja, seria o júri. Como eu disse, eu acho que essa é a maneira mais complicada de resolver, porque envolve a igreja, envolve vários irmãos. O melhor seria resolver antes de chegar a esse ponto. Então, esse terceiro passo seria como: o primeiro passo falhou, eu tentei conversar com a pessoa, não deu certo. Eu chamei algumas pessoas para serem testemunhas, para a gente conversar ali, a pessoa ainda assim
não deu ouvidos e não quer solucionar o problema. Então, eu apresento isso diante da comunidade, para que a comunidade decida e converse como resolver o problema. Mas Jesus, ele fala para fazermos mais uma tentativa, uma outra tentativa, caso essas três falhem. Então, lá no versículo 17, ele diz assim: e se ele não os atender, dize-o à igreja, e se recusar a ouvir também a igreja, considere-o como um gentil e publicano. O que exatamente isso significa? Considere-o ou considere-a como um gentil e publicano. Gentios e publicanos eram diferentes de judeus. Para o judeu, a sua linhagem é algo muito importante, a pureza da linhagem é algo muito importante. Então, gentil e publicano eram pessoas fora da comunidade, fora do meio ali. Mas isso significa então que nós devemos excluir essa pessoa da comunidade? Não. Ainda em Mateus, no capítulo 9, versículo 12, diz: mas Jesus, ouvindo, disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Quando Jesus diz para considerarmos o ofensor como gentil e publicano, significa que devemos torná-lo ou torná-la alvo da nossa missão, alvo da nossa atenção, amor e cuidado. E não sei se vocês prestaram atenção, mas Jesus ele não está falando para quem ofendeu, e sim para quem foi ofendido, para aquele que foi machucado. Jesus diz que a vítima deve procurar o seu agressor. Isso porque, como diz o ditado, quem bate esquece, quem apanha não. Por isso, nunca achamos que nós ferimos as pessoas, apenas que somos feridos. Porque só aquele que sentiu a dor sabe o quanto que machucou. O perdão, então, deve partir da vítima, mesmo se o agressor ainda não pediu por ele. Nos versículos 21 e 22 do capítulo 18 de Mateus, diz assim: então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Jesus diz para perdoarmos aqueles que nos feriram 70 vezes 7. Isso é igual a 490. Devemos perdoar 490 vezes cada pessoa por dia. Quando passa o dia, no outro dia a conta zera. E você pode estar se perguntando, por que 7? Por que 70? Para os judeus, o número 7 ele significa perfeição. Lembra que Deus criou o mundo em 7 dias? Então 7 é o número da perfeição. Então Jesus fala que nós devemos perdoar a perfeição vezes a perfeição. 70 vezes 7. 490 vezes. Mas não precisa ser literal com isso. O que eu estou querendo dizer é: perdoe uma, perdoe 2, perdoe 3, perdoe 4 vezes. Se ainda não der resultado, faça daquela pessoa alvo da sua missão. A falta de perdão gera muito problema nas nossas vidas. Em primeiro lugar, ele é um limitador de agir do Espírito Santo em nossas vidas. Ela se transforma em amargura e pode até se manifestar como doenças físicas, como hipertensão, taquicardia, gastrite, úlcera e até câncer. E eu não estou falando isso para assustar ninguém. Eu estou falando porque é algo muito sério que nós não gostamos de falar. Pessoas, elas não são seus inimigos. Lá em Mateus, no capítulo 16, versículo 22 e 23, diz assim: e chamando-o à parte, começou a aprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das coisas do homem. Quando Pedro diz o que ele diz, Jesus responde com arreda, Satanás. E para ser bem claro, o que eu estou querendo mostrar aqui é que nesse momento o diabo se afasta e Pedro permanece. Hoje em dia, infelizmente, nós temos nos afastado da pessoa e às vezes o diabo, o inimigo, ele ainda fica.
Pessoas, elas não são os nossos inimigos. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne, mas contra os principados e potestades. Hoje em dia, muitas vezes, quando tem uma discussão, quando tem um desentendimento, nós afastamos as pessoas, nós tratamos as pessoas como inimigo. E as pessoas não são os nossos inimigos. As pessoas são alvos da nossa missão. Não perdoar é como tomar um copo de veneno e esperar que o outro morra. Então eu repito mais uma vez. Perdoe uma, perdoe duas, perdoe três, perdoe quatro, quantas vezes for preciso. E se isso não der efeito, torne aquela pessoa alvo da sua missão, alvo da sua atenção, alvo do seu cuidado e alvo do seu amor. Ore por essa pessoa. A nossa missão é levar Jesus para o mundo. A nossa missão é levar o amor de Cristo para o mundo. É o reino, é manifestar o reino de Deus aqui na terra. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustado, totalmente ligado, unido, vivendo em amor. Sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor. Uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustado, totalmente ligado, unido, vivendo em amor. Uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor. Uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão. Precioso és para mim, querido irmão. Eu preciso de ti, querido irmão. Precioso és para mim, Senhor, Jesus nos ensinou a orar, pedindo perdão, pedindo que o Senhor nos perdoe assim como nós temos perdoado, Pai.
Então eu peço, Pai, que o Senhor nos ensine a perdoar. Nos ensine, Pai, a perdoar mesmo quando o ofensor não pediu perdão. Nos ensine, Pai, a perdoar, Pai, e demonstrar o seu amor acima de tudo, Pai. Pai, nos dê coragem, Pai, para cumprir esses ensinamentos de Jesus. Nos dê, Pai, ousadia para conseguir cumprir, Pai. Nos dê sabedoria, Pai. E, acima de tudo, Pai, nos dê a compaixão e o amor. Pai, que nós possamos, Pai, constranger as pessoas com o amor. Pai, que no momento que nós formos ofendidos, Pai, o Seu Santo Espírito já comece a agir. Comece a gerar perdão no nosso coração, Deus. Se existe, Pai, algum irmão ou irmã que está com dificuldade de perdoar, Pai, Espírito Santo, eu clamo para que você toque nesse coração nesse momento. Vá ministrando perdão. Ministre a libertação, Pai. Porque nós sabemos que o rancor, Pai, ele aprisiona a alma, Pai. Então eu oro, Pai, para que o Senhor nos liberte, Pai, e nos ensine a perdoar. Que nós possamos perdoar os nossos irmãos e nossas irmãs, Pai. E se por algum motivo, Pai, perdoar não está gerando o efeito, Pai, que nós esperamos, que nós possamos tornar aquela pessoa alvo da nossa missão, Pai. Que nós possamos, Pai, demonstrar o Seu amor, o Seu cuidado, Pai, na vida daquela pessoa, Pai. Que nós possamos orar por essas pessoas, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Nos ensine, Pai, a ser mais como Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Vamos receber a bênção? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e consolação do Espírito Santo esteja sobre as nossas vidas e sobre toda a Igreja de Cristo, hoje e para todo sempre. Amém. Boa semana, irmãos. Deus abençoe. Amen.